mas hoje eu vou compartilhar com a igreja uma mensagem que não é só as dores minhas e também dela. Toma seu assento dando glória a Deus, aleluia. Existem mensagens que são inspiradas em textos e mensagens que são inspiradas em pessoas. Eu sou uma pessoa que aprendo muito, mas eu quero que você entenda isso. Eu quero pregar sobre o tema culpa removida, condenação anulada. Eu vou contar até 3, você vai repetir. 1, 2, 3, diga: culpa removida. Quantos pegaram a folha em branco? Levanta a folha, cadê ela? Quem está sem folha aí, levanta a mão e assenta. Está todo mundo com folha, fica com ela aí. Culpa removida, condenação anulada. Para que você possa entender o que Deus quer falar com você nesta noite. O maior problema da humanidade hoje é o pecado. O pecado original aconteceu através de Adão. Para quem não sabe, Adão é o nosso modelo de pai, modelo de homem. Adão estava no jardim vivendo um período de inocência diante de Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus visitava o jardim da parte da tarde para conversar com Abraão. Adão, perdão. E um belo e grande dia, Deus chega no jardim e Adão está desaparecido. E Deus pergunta: Adão, onde você está? Qual é o lugar que você se encontra? E Adão diz: Senhor, eu me escondi, porque estava nu. Então Deus pergunta: Adão, quem te mostrou que tu estavas nu? Porque Adão sempre esteve nu. Adão não tinha roupa como eu e você. Adão era, junto com Eva, formadores de um casal dentro do Éden sem filhos. No período da inocência, como uma criança com seu pai e sua mãe, quando começa a tomar banho junto, e não tem pergunta nenhuma, até que um dia você tem que interromper o banho, porque a criança começa a fazer pergunta: o que é isso? Para que é isso? Significa que a inocência está caindo e os olhos estão se abrindo demais. E aí você tem que interromper e não ficar tratando mais aquela criancinha como um bebezinho e explicar algumas coisas. Só que Deus não teve tempo de explicar a Adão e Eva, porque uma das consequências do pecado era o aumento da visão. O diabo deixou claro para ela o que Deus disse para vocês não fazer e por quê. E ela disse: se a gente comer daquilo que ele proibiu, a gente vai ficar igual a ele, sábio, entendido, inteligente, conhecedor, ampliação de visão. Então ela comeu e deu para Adão. Irmão, eu tenho visto algumas mulheres que têm o poder, escuta isso, de subjugar e também de trazer amarrados seus maridos. Se a mulher decidir que não vai ficar na igreja, o marido é obrigado a sair. E ele não pode ficar porque ele não tem palavra ativa. Isso não é de agora, olha para Adão. Adão foi o único que Deus disse não coma, ele não falou para Eva. Quem disse para Eva foi Adão. Só que ao invés de Adão esperar Deus chegar, peraí, Deus está chegando, vamos comer não, vou perguntar para ele: mas eu já comi. Aí o problema é teu. Ele preferiu compartilhar. E quando ele compartilhou, ambos ampliaram os olhos e ficaram nus. E aí você precisa entender isso. O pecado original entra, o homem feito à imagem de Deus. Eu estou com uma mensagem preparada para pregar sobre isso. Hoje não é o dia, mas Adão não era como eu e você. Ele não tinha o mesmo tamanho, ele não tinha a mesma altura. Adão era muito maior do que você pensa. Adão tinha poderes que você também tem, mas não usa. Mas calma. Então a Bíblia diz que Deus coloca Adão para fora do jardim junto com Eva. No último domingo eu preguei sobre fardo e jugo.
o fardo sendo retirado, o jugo sendo retirado, e depois de retirado, despedaçado por causa da unção. Um domingo antes, eu preguei sobre o Espírito Santo que habita dentro de nós, para entender o motivo, porque o Espírito Santo de Deus também é conhecido como Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, o Espírito de Deus que habita dentro de cada crente que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Você está dizendo, esse Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque não pode ver e não pode sentir. Mas eu estou diante de uma igreja que nesta noite não só vê as ações do Espírito Santo, mas como também sente. A minha oração é que daqui a alguns dias você vai parar de se alegrar porque está sentindo um arrepio e vai sentir a verdadeira presença do Espírito Santo que envolve o teu ser. Você está dizendo, irmão, eu vim aqui chocar você nesta noite porque no momento em que você se converteu a Cristo, você passou a se tornar uma nova criatura e o Espírito Santo selou você. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Cristo, a terceira pessoa da Trindade selou você. Pastor, mas eu não falo em língua estranha. É claro, se você ainda não interpretou bem a função do Espírito Santo te selando, você não vai interpretar o batismo com o Espírito Santo, porque ser selado com o Espírito Santo é algo para todo aquele que se converte a Cristo, ou aceitou a Cristo, ou declarou com fé pública o Senhor Jesus. Mas batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Batismo com o Espírito Santo é derramamento de poder e glória, para que o crente seja capacitado a fazer coisas em nome do céu. Pega na mão de alguém aí do teu lado, aperta, está lhe dando glória, e fala para ele: o selo com o Espírito Santo é uma coisa. Fala, mas o batismo do Espírito Santo vai te encher de poder, vai te encher de autoridade para completar a obra, para executar a missão. Balança ele, aperta e balança e fala: através da tua vida, pessoas vão ser curadas, vidas vão ser restauradas, pessoas vão ser batizadas, almas vão se converter a Cristo, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os paralíticos vão andar. Só quem tem glória da glória. Batismo com o Espírito Santo não é só para mim falar em língua estranha, não, mas é o poder de Deus dentro de mim. O batismo com o Espírito Santo é para que a gente faça coisas extraordinárias em nome do céu. Então veja, porque Paulo escreve aos Romanos na carta, no capítulo de número 8, versículo 1: portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Ei, irmão, não me interessa o crime que você cometeu hoje, ontem, anteontem, semana passada. Não me interessa qual o pecado que você cometeu antes de entrar aqui. Me interessa saber se você está em Cristo, porque se está em Cristo é nova criatura. Não me interessa se tu puxou 10 anos de cadeia, 15 anos de cadeia e agora decidiu ser crente em Betel. Não me interessa. Me interessa saber se você está em Cristo, porque quem está em Cristo, irmão, é nova criatura. As coisas velhas, como a página de um livro, se passam e as coisas novas começam a ser produzidas. Ei, irmão, se vai me procurar no meu passado, você não vai gostar do que vai ver, mas se você me procurar no meu presente, você vai me ver na presença de Deus dentro da igreja, cantando, pregando, se enchendo. Meu passado é a minha vergonha, mas o meu presente é a minha rendição. Aí ele vai dizer no versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Adão comete o pecado em Gênesis capítulo de número
restrita, mas estávamos debaixo da influência. Então o que você está dizendo? Muitos de nós carregamos o peso de termos pecado na lei, mas eu já preguei várias vezes orientando os irmãos, vocês estão na graça. E como eu estou na graça, Paulo vai escrever no versículo 3 do capítulo 8, aquilo que a lei foi incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de ser humano pecador, como oferta de pecado, e assim condenou o pecado na carne. Você está dizendo, pastor, se eu estou em Cristo, eu não sou só nova criatura, não. Eu não sou mais o pecador que todo mundo aponta o dedo aí na rua, falando, cuidado com fulano, conhece o passado, conhece a história, irmão. Você está em Cristo, é nova criatura. Não importa, irmão, você precisa entender. Então, se alguém está em Cristo e nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Tudo isso provém de Deus. Provém de quem? Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo. É Paulo falando à igreja aos Coríntios. Isso não veio do pastoreado para dar só para os amiguinhos dele. Isso não veio da pastora Vanessa para dar só para as amiguinhas dela. Porque senão eu ia liberar salvação só para quem eu gosto. Pegou ou não pegou? Como flamenguista, eu não ia liberar salvação para os vascaínos. Como flamenguista, eu não ia liberar salvação para os tricolores. Então Deus não deixou debaixo do meu controle. Ele falou, é ruim, eu não vou deixar debaixo do controle humano, porque o controle humano vai escolher a quem vai salvar. Eu vou deixar na mão do meu filho, porque ele não vai escolher pessoa por altura, cor, peso, não, por time de futebol, região onde mora, não. Então a Bíblia vai dizer, venham todos que querem vida, venham todos que querem vida, venham todos que querem vida. A porta está aberta para todos. O Senhor está dizendo para nós, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Imagine, irmão, alguém que está a fim de nos reconciliar, envia o próprio Filho para morrer em favor de nós e nos conectar de volta, porque a vontade dele era maior do que a nossa. Talvez eu estou pregando aqui e você ainda está aí nessa vida de afastado, não sei quanto tempo, e Deus o tempo inteiro, toda igreja que tu vai fica te chamando para você voltar, e você não quer voltar, você se esquecendo que Ele pagou com o próprio Filho a reconciliação para a tua vida. Aí o versículo 19 de 2 Coríntios, capítulo 5 vai dizer, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões do mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem de reconciliação. Você lembra que eu falei que eu preciso de ajuda? Ei, irmão, eu só preciso que você levante a mão quando você entender o que eu vou falar. Eu vou falar de forma pausada. Já está dizendo, pastor, nós somos os encarregados da reconciliação desses dias. E a gente não vai ver cor, altura, aonde mora, se é pobre, se é rico, se tem dinheiro ou não. Vai ser pela graça de Deus. Ele vai dizer no versículo 20, nós somos embaixadores de Cristo. Eu represento o céu. Pergunta para 3 crentes aí, você representa quem? Representa o céu ou a terra? Pergunta para ele, se eu entrar no teu Instagram agora, quem está lá? Você ou Deus? Vai. Que isso, pastor? Meu Instagram fala de quem eu sou. Não é que teu Instagram tem que ser convertido, não, irmão. Mas ele tem que falar quem tu é. E fica fácil quando você entra no Instagram de quem não é crente. Quando é homem, está sempre sem camisa, se mostrando. Quando é menininha, adolescente ou jovem, está sempre mostrando mais carne do que roupa. Embora as mulheres casadas e velhas estão fazendo isso também agora. Que eu lembro que antigamente as pessoas tinham pudor para usar um shortinho curto. Ninguém usava shortinho curto com varize. Lembram disso, irmãs mais antigas? Ninguém usava.
Eu lembro que as mulheres mais antigas não usavam shortinho curto por causa da variz e não usava salto alto porque ajudava a dar variz. E hoje em dia a mistura é essa. As mulheres estão de short curto, um salto alto cheio de variz. Virou propaganda. Você abre a internet, é uma açougue danada, carne para tudo quanto é lado. Mas é a mesma pessoa que vai estar aqui no altar cantando, não nessa igreja, aqui não. É a mesma pessoa que amanhã vai estar liberando uma profecia para você e você vai aceitar chorando, porque acredita que veio de Deus, porque você não sabe, biblicamente falando, que o diabo também lança a palavra. Quem eu sou, irmão, revela muito de onde eu estou. Nós somos uma igreja apostólica, e ambiente apostólico, todos profetizam. Vou falar de novo porque me assustou, ninguém deu glória. No ambiente apostólico, todos profetizam. Me assustou, nem os pastores deram glória. Rapaz, será que eu sou profeta? Eu sozinho? Não é possível. Não ouvindo, deve ter dado eco comigo fora. A Bíblia diz que quando Deus chama Samuel para ungir Saul, ele leva Saul a um ambiente profético e diz: olha, quando você chegar lá, vamos estar profetizando, você entra na roda e profetiza também. Ambiente que eu estou, irmão, ele vai falar o que eu estou fazendo. Se você está numa igreja que prega a palavra, você vai viver a palavra. Me perdoa o termo, o jargão que eu vou usar. Você só não vai viver a palavra se você for sem vergonha. Mas o ambiente que você está é palavra, você vai viver a palavra. Se o ambiente que você está repreende o diabo, você vai repreender o diabo. Se o ambiente que você está fala profetiza ao invés de reclamar, você vai profetizar ao invés de reclamar. Só que quando eu estou num ambiente que não tem regras, meu Facebook, meu Instagram e meu canal de YouTube é aquilo que eu quero ser. E não sei se você sabe, quem está em Cristo não pode ser o que quer, tem que ser o que Ele deseja que você seja. Lembra que eu preguei? Ele arranca o fardo que o mundo colocou, mas coloca o fardo dele. Ele arranca o jugo que o mundo colocou, despedaça o jugo debaixo da unção, mas coloca o jugo dele. E escrito está, Jesus falando, abro aspas, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você está dizendo, sem fardo e sem jugo, irmão, a gente ia ser só crente libertino, que ia chegar aqui na igreja comemorando a nova tatuagem, o novo piercing. No culto ia ser uma enxurrada de irmãs com decote embaixo, em cima, mas não, uma igreja crente que está debaixo da palavra sabe como se comportar dentro e fora da igreja. Eu não sou só comportado no culto, não sou daqueles que quando a câmera não passa em mim eu estou calado, quando a câmera vem depois vai na mídia me dar aquela foto lá para me postar, aí você vai no status, está lá lindo, ainda bota aquela mão, tão lindo é cada momento, aí todo mundo curte, é isso aí, amigo, é isso aí, amiga. Na quarta-feira você encontra na balada, com a cerveja, traindo, xingando, mentindo, e no domingo, está na igreja, porque nós nos tornamos religiosos, e o apostólico quebra toda a religião que é nossa. O apostólico despedaça a religião, irmão. E eu vim aqui nesta noite para dizer, nós somos embaixadores de um reino. Alguém deu glória? Nós somos embaixadores de um reino. Nós somos embaixadores de Cristo, irmão. Ei, a tua casa é uma embaixada, a igreja é uma embaixada, aleluia. Deus vos encoraje por nosso intermédio, assim vos suplicamos, em nome de Jesus, que vos reconciliem com Deus. Você está dizendo, pastor, hoje é noite de reconciliação com o Senhor. Diga isso para 4 pessoas, vai. Fala amém, vai. Hoje é noite de reconciliação com o Senhor. Você está dizendo, pastor, só se reconcilia com Deus, irmão quem entende. Tem muitos de nós que estamos aqui nessa noite, precisamos de uma reconciliação. O perdão é um dos maiores presentes de Deus para nós. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode liberar e alguém pode receber. A falta de perdão é como uma pedra amarrada ao pé de alguém que está no oceano, irmão. Se Deus perdoou os
nossos pecados e nós queremos ser parecidos com Deus, devemos perdoar o pecado dos outros. O que eu disse? Devemos o quê? Devemos fazer o quê? Oração do Pai Nosso, a principal oração de Cristo. Abaixa um pouco, puxa para mim de novo, para ficar comigo sob meu controle. A principal oração de Jesus, que Ele vai dizer aos discípulos: olha, quando orares, orareis assim, vem comigo: Pai Nosso que estais, santificado seja, venha a nós o quê? Seja feita sobre nós, assim na terra. Aleluia. Olha isso. O pão vem antes do perdão. Por quê? Porque Deus não é aquele pai que vai te negar o pão por causa do teu pecado. Então para de achar que esse vento que tu está vivendo é por falta de perdão. O pão vem primeiro, vai te dar o pão. Deve ser de se merecer. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí Ele vem: perdoa as nossas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E aí fica contigo a mensagem a partir de agora. Eu te dou o microfone. Você tem perdoado quem te ofende? Você tem guardado na caixinha da mala? Está lá com a água cheia já. Cientificamente, você sabia que a falta de perdão é um dos maiores causadores de câncer? Perdoar não faz mal, não só faz mal, como te afoga, como te dá enfermidade. É por isso que o ofendido, é Bíblia, é quem pede perdão. Ele não fica esperando quem ofendeu ele pedir. Isso é nobre. Eu sei que tem gente que quando você vai pedir perdão fica apontando vitória. Eu falei, eu venho pedir perdão. Não, você está fazendo um princípio bíblico, irmão. Mas está colocando ele ou ela debaixo da palavra. Você tem que entender isso. Então, perdoar faz bem. Se nós perdoarmos, receberemos perdão. Perdoa nossas ofensas, assim como eu perdoei quem me ofendeu. Então, se eu não perdoei quem me ofendeu, eu não posso ser perdoado. É por isso que muita gente está na igreja há anos, vem nos cultos há anos, mas não libera perdão, e Deus não pode perdoar essa pessoa. Não, isso é a Bíblia que eu estou te dando. Eu não estou falando aqui porque eu sou melhor do que você, não. Deus não pode te perdoar enquanto você não libera perdão. E Deus está falando com 4 pessoas aqui, 3 delas estão aqui. E por que o Senhor não fala o nome? Porque eu não quero te constranger, mas eu vou apertar. Das 3 pessoas que estão nesse corredor aqui, 2 delas são mulheres. Vou apertar mais. Só uma está do meio para cá, outra do meio para trás. Só está dizendo, está te fazendo mal, não está te deixando progredir, não está te deixando prosperar. Se você morrer hoje, você vai para o inferno, porque é a Bíblia, irmão. Está escrito ali. Se achou que era só um adesivo para deixar a igreja mais bonita, é para te lembrar que não adianta pedir a Ele aquilo que você não libera na terra. Não vai adiantar, irmão. Você está se enganando vindo à igreja, que você não vai ser alcançado pelo perdão que você não liberou. A Bíblia diz que o homem vai até o juiz e clama por perdão. Ele clama por perdão e o juiz libera o perdão. Aí vem a graça. Quando ele está descendo a escadaria do tribunal, vem subindo alguém que deve muito a ele. E ele começa a gritar na escadaria: ei, você me paga, você me deve, seu caloteiro, que não sei o que, vai para cima do cara. Aí o guarda vê, pega ele e falou: Ricardo, não, você acabou de ser perdoado, por que você não agiu de igual forma aqui? Aí levou para o juiz. O senhor me disse, acabou de ser perdoado pelo senhor, mas lá na porta teve a oportunidade de passar para outra aquilo que ele recebeu de ti e não fez. Irmão, é Bíblia. Eu sinto muito escandalizar você com algo que talvez você não tenha visto.
Mas para a culpa ser removida e a condenação ser anulada, você precisa liberar perdão. E como é que eu faço, pastor? Se ainda está vivo, entre em contato, manda um texto. Olha, me perdoa, sem justificativa. Não justifica o teu erro, porque a pessoa cometeu um erro com você não. Porque se somos cristãos, se estamos em Cristo, se somos nova criatura, a Bíblia diz que quem bate do meu lado, eu não ofereço o outro. A Bíblia diz que para quem é crente, se alguém te obriga a caminhar 1 milha, para você caminhar 2 milhas. A Bíblia diz, para quem é crente, se alguém roubar a tua túnica, entrega também a tua capa. Você está dizendo, a Bíblia diz que José em momento nenhum revidou o tratamento que recebeu dos seus irmãos. Não é hora de você se levantar como um justiceiro contra quem te fez mal. Pega essa palavra que eu vou lançar no altar. O mal que te fizeram foi o bem que te trouxeram. Não pegou. O mal que te fizeram foi o bem que te trouxeram. Talvez te venderam para outra terra. Você veio parar aqui, caiu de paraquedas. Mas Deus está te favorecendo, Deus está te abençoando. Deus te tirou, Ele está falando comigo agora. Eu te tirei daquela casa, dei a água onde você não tinha nada, te trouxe para cá. Mas eu enfrentei guerras. Sim, as guerras foram para fazer você uma mulher mais forte, um homem mais forte. Eu produzi você um guerreiro, uma guerreira. Aí fica choramingando, para que tudo isso? Está igual o Gideão, para que tudo isso? Tudo isso é para te fazer o próximo general de guerra. Tudo isso é para te fazer a nova leoa desse ministério. Tudo isso é para te colocar de pé como uma mulher de fibra, forte, cheia de autoridade, poder. Em tantas guerras que você passa, irmão, porque se elas fossem para te matar, você não estava vivo. Elas são para te preparar. Então eu vim dizer que a corrupção tem tomado o cenário político e as mídias do nosso país. A condenação, são muitos envolvidos nesses últimos dias. Nós estamos familiarizados com condenação, pessoas inocentes sendo condenadas, e pessoas que deveriam estar presas estão soltas. Virou bagunça, mas o nome disso é falta de justiça. Você está dizendo, mas aos olhos de Deus, todos nós, irmão, estamos condenados. Por que nós somos condenados? Porque nós somos imagem e semelhança de Adão. Para com essa bobeira de falar, eu sou imagem e semelhança de Cristo. Cristo mente? Então já caiu aí. Cristo engana? Já caiu aí. Imagina, Cristo vem na casa dele, não dá glória, não dá aleluia, não dizima, não oferta, e eu sou imagem de Cristo. Não, você é imagem e semelhança de Adão. Você vai observar, lê com calma aqui, com ponto. A Bíblia diz que Deus cria o homem à imagem e semelhança. Está falando de quem? De Adão. Depois disso, Adão é criado em imagem e semelhança de Deus sem pecado. Nunca pecou, era imortal, não morria. Mas quando ele pecou, ele se tornou mortal. Então se eu sou imagem e semelhança de Deus, porque eu morro? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, porque eu fico doente? O homem que era imagem e semelhança de Deus, Jacob Lemilson, não ficava doente, não morria. Mas o homem que eu acredito ser imagem e semelhança de Deus, que sou eu, morro, tenho dor de cabeça, não consigo fazer um jejum de 48 horas, 72 horas. Que história é essa? Você está dizendo para nós, pessoal, nós somos imagem e semelhança de Adão, caímos no pecado. Aí Davi fala, em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que a mãe de Davi era uma pecadora, não, era que todo mundo era pecador. O homem que está no altar agora falando com você é um pecador. Você que está sentado aí agora me ouvindo é um pecador. Ninguém aqui pode tirar fora e dizer, não sou pecador, não, eu sou completo, eu sou perfeito. Não, todos nós diante de Deus somos pecadores. Como então é possível alguém escapar de uma execução terrível e penal como essa? Aí Paulo fala, sendo justificado gratuitamente pela graça, meu Pai. Como é que eu escapo, pastor? Sendo justificado pela redenção que há em Cristo Jesus. Alguém está dando glória, quando dá glória eu me empolgo, aí eu vou junto. Como é que eu escapo, pastor? Reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Como é que eu escapo, pastor? Reconhecendo a tua falha. Para de falar, não, eu não fiz, foi por causa disso. Você fez, irmão, nós fizemos. A palavra está cortando aí, está cortando aqui. Nós fizemos. Como é que eu escapo? Jesus.
Cutuca quem está do teu lado e pergunta para ele: já sabe como é que tu escapa? Vai ser através da cruz. Diferente da justiça humana, pega a visão, a divina, pega isso. Diferente da justiça humana, a divina dispõe somente um recurso, entrando no campo da advocacia. O Senhor está dizendo para nós, pastor Leandro, há um recurso para que você escape da condenação, e o nome desse recurso é Jesus Cristo. Alguém deu glória? Alguém deu aleluia? O nome do recurso, ei, irmãos, não, o nome do habeas corpus, Jesus Cristo. O aparato de soltura, Jesus Cristo. É isso que deixa o diabo zangado, porque tem um recurso para você. Balança quem está do teu lado e fala para ele: tem um recurso para você. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu vou falar mais alto: não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Alguém pegou? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Alguém recebeu? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Quer me condenar? Vai diante dele. Você for no tribunal do homem, o tribunal do homem vai me condenar, mas diante dele é absolvido. Mas eu vi absolvido, mas eu filmei absolvido, mas eu estava absolvido, não importa, absolvido. Em Adão, todo homem está condenado, e é o que está escrito em Romanos 5,12. Mas em Cristo, todos estamos livres da condenação. É o que está escrito em Romanos 8,1. Nas palavras do profeta Isaías: não havia em Jesus beleza, formosura que nos agradasse. Ele era rejeitado e mais humilhado entre os homens. Ouça isso. Homem de dor, sabia que era padecer, foi desprezado, dele não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. Nós olhávamos para ele e pensávamos quem eram os seus próprios pecados que o levaria ali, mas foi por mim que ele morreu, foi por você que ele morreu. Ele foi transpassado, moído pelas nossas iniquidades, oprimido e humilhado, e não abriu a boca. Quando alguém do teu lado fala: ele não abriu a boca. Como cordeiro, seu castigo que nos traz a paz está sobre nós agora. Como ovelha muda ele desceu, mas como Cristo ressurreto ele apareceu. Por natureza estamos debaixo da sentença da lei, que é qual? Maldito, porque nós pecamos, mas debaixo da graça perdoados. Para alcançar tal liberdade, nossos pecados precisam ser removidos. Eu vou dizer de novo e você vai repetir: para alcançar liberdade, nossos pecados precisam ser removidos. Vai. Aumenta o volume, vai para o inferno ouvir, vai. E todos os que creem terão os pecados removidos. Todo mundo que crê que Jesus Cristo é o Senhor terá o pecado removido. Você está dizendo: o Senhor colocou sobre ele todas as nossas iniquidades, irmão. Agora não há nenhuma condenação, porque não existe mais acusação. Cadê tua folha? Sabe por que pedi teu nome? Porque eu não preciso saber do teu pecado, mas preciso saber do teu nome. Eu não preciso saber que pecado você cometeu, por isso eu não pedi para escrever aí o seu pecado, eu pedi para escrever seu nome. Porque eu sei quem eu sou, irmão. Eu quero que você se coloque de pé.
pé. Bota para mim, mas continua filmando, por favor. Quero que você entenda isso. Pastor, mas Jesus morreu, sim, e ele ressuscitou. Então Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo número 15, versículo 55: onde está a morte? A tua vitória? Porque o intuito do diabo era nos levar à morte. Quantos de vocês quase não morreram em acidentes de carro? Quantos de vocês quase não morreram em acidentes de moto? Quantos de vocês passaram em lugares e avenidas onde alguém disparou uma bala, deu um tiro? Será que se naquele momento você tivesse morrido, você estaria aqui? Então eu quero que você entenda, irmão. Você está debaixo desta graça. Aí Paulo diz: porque o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, quando eu falo da Santa Ceia, alguns irmãos ainda ficam meio atribulados comigo, porque eu sirvo Santa Ceia para qualquer pessoa que entrar dentro dessa igreja. O Senhor é doido? Não, eu só sei mais Bíblia que você. É só você ir lá, achar o texto onde a Santa Ceia está vinculada ao batismo, e eu paro imediatamente. A Bíblia diz que Jesus fala assim, na ceia: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Uma das coisas que Jesus faz, ele levanta o cálice e declara: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Quem é que deixa testamento, irmão? Alguém que vai morrer, ou alguém que vai partir. Jesus está dizendo: eu vou partir, preciso deixar um novo testamento. E aí quando você pega a Bíblia, está bem escrito lá no início: Primeiro Testamento e... ninguém sabe, viu? O que está me assustando, os presbíteros, os pastores nem falar também. Primeiro Testamento e... alguns falaram com medo. Agora que alguém apareceu no cenário, tu solta, vai. Primeiro Testamento e... agora, já que a tua vergonha está passando, que tu não sabia quem era um, quem era o outro, você fala alto: Primeiro Testamento e... sabe o que ele está dizendo? Primeira fase e segunda fase. Na primeira fase tu tinha que se transformar do judeu para participar. Na primeira não, na segunda não. Na primeira tu tinha que se transformar, na segunda tu não precisa. Aí a Bíblia diz: vim para que eram meus, mas os meus não me quiseram, por isso me fiz de conta todos aqueles que me aceitaram. Então é um novo testamento, um novo cálice, são novas regras. Na lei eu estou em pecado, mas na graça eu estou absolvido. Na lei eu sou culpado, mas na graça eu fui absolvido. De pé, lembra quando você vai no tribunal, o juiz manda ficar de pé para ler uma sentença? Já te explico. Estamos muito religiosos, mas isso está sendo caído, quebrado hoje. Lembra de Paulo? Quem lembra de Paulo? Paulo, lembra de Paulo da Bíblia? Eu estou assustado com alguns irmãos que vão fazer pergunta, você não sabe fazer, responder na Bíblia. Aleluia. Você está dizendo, pastor, capítulo número 7 de Atos dos Apóstolos, Paulo manda matar, consente na morte do evangelista da igreja chamado Estevão. Não só manda matar, apedrejado, mas como adquire a roupa ensanguentada de Estevão. Paulo vai até um outro território pegar cartas para continuar aprisionando, matando, torturando e batendo em crente. Mas no capítulo número 9, pega isso, 2 capítulos depois, Jesus desce. Alguém deu um glória, eu ouvi. Jesus aparece e diz: ei, eu poderia te matar, mas como nós não estamos mais na lei, o que diz a lei? Se você matou, você vai morrer. Na graça não. Você matou, eu vou te perdoar, para que você possa trabalhar por mim. Você aceita? Aí a Bíblia diz que Paulo aceitou. Você está dizendo: na lei Paulo deveria morrer, mas na graça foi absolvido e se transformou no melhor pregador. Lembra de Pedro? Na noite de Santa Ceia, Jesus, usando a sua onisciência, disse: hoje mesmo me negarás 3 vezes. E o que aconteceu? Pedro negou. Jesus morre, ressuscita, mas quando ressuscita, vai até Pedro e diz para Pedro: e aí, já esqueceu aquela parada? Ele disse: não, Senhor, estou guardando comigo que eu te neguei 3 vezes. Aí Jesus vai dizer: vamos fazer uma acordo? Ele: sim, eu te absolvo. Como assim? Apacenta as minhas ovelhas. Alguém deu aleluia, mas eu vou continuar. Lembra de Zaqueu? Era um publicano que roubava. Zaqueu era igual esse grupo aí do INSS. Defraudava, metia
confessou, hoje está vindo salvação para a tua casa. Alguém vai dar glória, alguém vai dar. É isso aí. Agora pega a visão. Lembra da mulher apanhada em pecado de adultério? Porque a igreja tem a mania, adulterou, botar para fora. Mas quando trouxeram ela para Jesus, jogaram ela no chão. Aí, a lei manda, a lei manda apedrejar. E tu, o que dizes? Aí Jesus falou: cada um de vocês pega uma pedra. Olha o texto. E eles pegaram. Agora atira nela quem não tem pecado, porque é fácil apontar o pecado de quem caiu e esconder o teu. É fácil apontar para fulano e ciclano, enquanto o teu está guardado num documento, num e-mail, na internet, no teu celular, no teu Instagram, inbox, a tua mensagenzinha. Então aqueles homens na mesma hora largaram a pedra no chão e foram embora. Aí Jesus aí olhou para ela e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: foram embora. Aí Jesus declara para ela: eu também não te condeno. Eu quero que você diga isso para 4 pessoas. Se precisa, você vai sair do teu lugar, mas você vai dizer para 4 pessoas isso. Fala para ele: em tempo de graça não vai haver condenação. Diga para 4 pessoas. Fala para ele: esse culto não é para te condenar, é para te absolver. Fala para ele: essa igreja não está aqui para apontar o dedo para o que você fez. Fala, olha, está aqui para te dar uma nova oportunidade. Por isso que vai parecer meio estranho o que a gente faz, né? O perdão de Jesus revela a natureza divina de Deus sobre a nossa vida e o real propósito da reconciliação. Então todos aqueles que estão com um papel de culpado na mão, esse papel branco aí, levanta para mim. Diego, pode vir aqui, meu filho. Eu quero que você traga esse papel e coloque aqui no altar, aqui na frente. Coloca aqui. Sonoplasta, fica ligado aí. Tem um violão aí conectado. O violão está conectado em outro canal, tá? Tem aí escrito violão depois do gelo. É só desmutar. Isso, traz aqui à frente. Aleluia. Vem, João, te arrumei um parceiro para ouvir. Vai devagar que eu vou. Nós te engrandecemos, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor Deus. Nós te exaltamos. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Seja eternizado nessa noite. Aleluia. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil pecador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar na jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que nele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para aqueles que está em ti, Jesus.
Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mas raro que ouro puro te ouvi. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho. Você é o espelho. Tem grave. Não chore se o mundo ainda não notou. Você é precioso, mas raro que ouro puro te ouvir. Se o mundo te fizer cair. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Isso. Pegou? Então canta para ele. Você é o espelho. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas raro que o ouro puro te ouvir. Ele está aqui pra te levantar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória, vai dando glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você vai vencer. Você vai avançar. Deus vai te curar. E esta noite Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Creia. Amém? Nós vamos orar. Obrigado, irmão. Eu quero que todos orem. Se tem alguém da sua família que esteja longe de você, você vai dar a mão. Eu vou pedir para o pastor Luciano vir para cá. Eu não sei quem está na porta. Eu não sei quem é. Gustavo. Fala para ele fechar a porta, não vai entrar mais ninguém nessa hora. Isso. Isso. Eu vou fazer um ato profético com você. Do mesmo jeito que Deus falou comigo em casa. Eu tenho reclamado muito com Deus isso, porque não tenho alcançado, não tenho tido tempo, irmão, como eu gostaria para estar diante do Senhor. Todo mundo quer um pedaço do pastor em cada lugar. Mas o objetivo desta mensagem é fazer o uso da autoridade do Senhor que está sobre a nossa vida. Com as mãos dadas, eu te mostrei que algumas pessoas passaram por situações em que foram perdoadas, mas não citei Isaías, né? Isaías era um profeta que tinha 6 capítulos de sua história. Quantos capítulos? 6 capítulos. Quantos? 6. Só as mulheres, mas que os homens estão com fome ainda lá. Só as mulheres. Quantos capítulos? 6 capítulos. 6 capítulos de uma história de um profeta mentiroso. E tinha mentira no lábio dele. E ele fala: Senhor, sou um homem de lábios impuros. Então Deus resolveu o problema. Falou: é isso? Arranca uma brasa do altar. Arrancaram a brasa do altar, trouxeram até ele. E aí vem o texto. Vê isso? Aí ele: sim.
tocou os teus lábios, a tua culpa está sendo removida. Porque Isaías era um homem que se culpava. Tem algumas pessoas aqui nesta noite que se culpam. Então, a primeira coisa que ele está fazendo com você hoje é tirando a tua culpa. Não solta as mãos, mas recebe. Ele está retirando a tua culpa. Bruno, fica aqui do lado do rapaz que está de vinho aqui para mim, por favor. Culpa removida, pecado perdoado. Durante a crucificação, Jesus fala: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem quem está crucificando. Porque ele conhecia o Pai, sabia que o Pai ia agir. Os pastores e presbíteros dessa igreja e diáconos, eu tenho falado que é tempo de vocês se entender. Eu tenho falado que é tempo de vocês amadurecer. João capítulo de número 20, versículo 23 vai dizer: Jesus confere aos discípulos autoridade para perdoar pecados. Mas para perdoar pecado vai ter que viver uma vida sem pecado. Está me ouvindo? Dá glória. Se for para ser uma igreja, desculpa a expressão, ainda está fumando, né? Então eu vou minimizar, mas se for para ser uma igreja banana, hipócrita, mentirosa e mais uma, eu te convido, vá para outra. Não atrapalha aqui não. Mas aqui cada um dos discípulos, diáconos, tem autoridade. João 20, 23, você pode ler em casa. Autoridade concedida aos discípulos para perdoar pecados. E nós não oramos assim. A gente quer cantar aqui em cima os nossos worships, as nossas canções pessoais e não levar as pessoas à adoração. Quando pegamos o microfone para orar, a gente só pensa em Deus, a minha casa, o meu dinheiro, o meu cartão, o meu carro, e não assumir a brecha. Deus, perdoa os pecados deles, visita através da minha vida, eu assumo, porque foi o que Jonas fez. Está na hora de nós entendermos, para que a gente possa fazer isso aqui. O texto diz: vê. Você está vendo? Está vendo, Tia Amém? Aí ele fala: isto tocou os teus lábios, era uma brasa. Aqui eu vou usar o texto de Isaías, a cédula, a nota que era contra você. Pelo poder da autoridade do Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida. Então eu vou te dar 1 minuto cravado. Você vai orar por perdão de pecado agora. Se você vai dobrar seu joelho, faça. Se você vai fazer isso em pé, faça. Mas eu quero que você faça isso agora. Você vai orar. Eu só posso orar depois que você não tem ninguém dentro dessa igreja, dentro dessa porta, que não tenha cometido pecado. Durante a mensagem você cometeu pecado, ore. Até as mulheres de oração, os homens de oração, varões e varoas, levanta o teu clamor agora. Toda a cédula vai ser rasgada hoje. Não vai ficar nada. Senhor, em nome de Jesus, este culto está acontecendo desde as 19 horas e 10 minutos. E eu, Senhor Deus, dirigido pelo teu Espírito Santo, nos ministrei a palavra. Senhor, culpa removida, pecado perdoado. Como no texto de Isaías, não posso tocá-los com brasa, Senhor, mas a célula, a nota que era contra ele, na autoridade do teu Espírito, eu rasgo agora, Senhor, removendo de sobre os ombros, na mente, no coração, toda a culpa, sim, culpa que este homem carregava, culpa que esta mulher carregava. Se você sentir de Deus, você pode vir aqui à frente e eu também vou orar por você. É só você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Mas eu quero que você continue orando, em nome de Jesus, Senhor. Toda a culpa, toda a mancha, Senhor,
agora a oração e o clamor desses homens e mulheres, Senhor. Seja para a tua glória, seja para o teu poder. Não importa o que aconteceu no passado. Não importa o que aconteceu há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, ou antes de você casar, ou antes de você namorar, ou antes de você noivar. Não importa se você roubou, não importa se você matou. Que é isso, pastor? Não. Você está dentro do ambiente da casa de Deus, ambiente de graça. E se você recebe esta graça, recebe este perdão agora, Deus está perdoando você através do nome de Jesus. Toda a culpa está sendo removida agora. Só quem crê. Toda a culpa está sendo removida agora. Só quem crê. Toda a culpa está sendo removida agora. Ele não pode perdoar o teu pecado se a culpa não te deixar. Está caindo por terra agora. Toda seta do inferno de acusação contra a tua vida está caindo por terra agora. Todo dardo inflamado do maligno contra a tua vida. Você está tendo a tua culpa removida e o teu pecado perdoado. Recebe perdão de Deus agora. Só quem está recebendo, solta a mão, levanta a mão lá cima. Só quem está recebendo, solta a mão, levanta a mão lá cima. Só quem está recebendo perdão agora ali. Eu quero que você repita o que eu vou falar, mas eu quero que você repita em tom audível, alto. Diga Jesus. Alto, diga eu disse, vai Jesus. Eu sou teu. Hoje e sempre. A minha alma te pertence. Diga tudo o que eu tenho e quem eu sou pertence a ti. Diga o meu passado, o meu presente e o meu futuro se rendem ao teu senhorio e à tua majestade, ao teu poder curativo e à tua libertação. Diga Jesus. Mais alto, Jesus. Eu não compactuo com as trevas, com as obras das trevas. Se alguma parte de mim estiver nas trevas, eu me arrependo agora, pelo poder do teu nome. Diga, eu entrego diante do Senhor o meu coração, a minha mente e o meu corpo. Diga, purifica-me, Jesus, do meu pecado, e eu serei salvo. Aplaude ao Rei. Aplaude ao Rei. Aplaude ao Rei. Aplaude ao Rei. Olha para mim. Tudo isso fica no seu passado. Cutuca quem está do teu lado. A partir de agora, teu passado virou lixo.